Bom dia, todo mundo. Estamos aqui fazendo aquela live que nós combinamos. Vou aguardar. Hoje eu vou fazer igual todo mundo. Vou aguardar chegar os primeiros Sério? visitantes. Você nunca fez isso? Vou esperar um pouquinho. Ah lá, já começaram a entrar na sala, os primeiros. Estão pedindo o link aqui, eu Bom vou passar o dia, link. Mendô. Bom dia, todos e todas. Vou mostrar o bandido aqui, ó, que atrapalha as nossas aulas. Olha lá, seu bandido. Já tá atrapalhando. Nem agora para todo mundo ver quem é você, seu. Agora fica quietinho. Agora cara fica de bem santo, quietinho. Cara de morto. Bom dia para todos e todas. Essa não é a primeira aula. Nós estamos apenas fazendo uma live para anunciar o curso, para dar algumas explicações, como é que o pessoal fala? Spoiler do curso e responder algumas questões, apresentar o planejamento do que nós queremos tratar nesse primeiro semestre. Bom, se alguma pessoa entra na sala agora ou vê o vídeo depois e pensa, meu Deus, começou o curso e eu já perdi, já entrei atrasado. Não, nós não começamos o curso ainda. Mesmo que eu me refira a essa reunião como uma aula, não é uma aula. É um encontro prévio, introdutório. O curso vai começar no próximo domingo, nesse horário, nesse canal, dia 31 de janeiro. Deveremos ter aí uns 20 encontros até junho, né? Se a gente considerar 5 meses com 4 fins de semana cada um, 4 domingos, cerca de 20 encontros, né? E vejamos como isso vai funcionar, como isso vai correr. Ao longo da semana, a gente chegou a uma conclusão aqui do nome que nós queremos dar a esse curso, que é Apocalipse Pé no Chão. E isso já diz alguma coisa para nós, né? Queremos tratar desse livro, que é um livro cercado de uma aura, de um mistério, de terrores e de sensações, né? Mas de uma perspectiva histórica, ou seja, a partir do nosso lugar, né? A partir do nosso pé no chão, a partir do nosso mundo. Então, acredito que será um diálogo muito interessante. Não é a primeira vez que eu abordo o livro, eu venho estudando esse livro, de vez em quando eu retomo o estudo desse livro. Eu nem sei dizer quantas vezes eu já ministrei, talvez 4 ou 5, não me lembro. Mas sempre com uma abordagem diferente, procurando captar, aproveitar o cerne, o sentido deste livro, né? Quando eu digo estudo do Apocalipse, eu também estou trazendo junto toda a tradição da apocalíptica, da profecia e da apocalíptica. E com isso eu estou querendo indicar uma necessidade, uma intenção minha nesse curso que responde a uma necessidade que é tirar o livro do Apocalipse do isolamento. O livro do Apocalipse está no final da Bíblia, é pouco ensinado, pouco abordado, quando é abordado às vezes de uma maneira que não o tira desse isolamento. Então o Apocalipse, em todos os sentidos, pelo menos na minha longa experiência evangélica, ele é como um anexo que está lá no fim da Bíblia, né? Que as pessoas não leem muito, né? Ou algumas pessoas são obcecadas pelo Apocalipse, mas não conseguem trazê-lo para a história, não conseguem conectar o Apocalipse com o cânon, com a tradição de Jesus, com a tradição da igreja primitiva. Então, mesmo estudando de modo obsessivo o livro do Apocalipse, a pessoa acaba caindo nessas especulações, nesse mundo da fantasia, né?
Por falar em mundo da fantasia, eu queria apresentar aqui um livro, não recomendado, não estou recomendando, também não estou falando mal do livro, né? Mas é um livro, você está vendo as letras invertidas, né? Mas é o Glorioso Retorno. Olha aqui o autor, né? Americano, já acho que recentemente falecido, Tim LaHaye, que é o livro base, né? O livro que deu origem àquela longa série Deixados para Trás. Eu fui o tradutor desse livro, a Irene foi a revisora, e ele representa digamos assim, a culminância, né, de uma longa especulação a respeito dos eventos do Apocalipse em torno do ano 2000. Né? Então, acho que todos nós que temos algum conhecimento de igreja, de Bíblia e tal, fomos afetados por essa visão de mundo. Com isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que um dos nossos objetivos é tirar o Apocalipse desse isolamento. Eu estava dizendo, né? Um grupo de cristãos estuda obsessivamente o Apocalipse e cai nessas especulações cinematográficas, né, hollywoodianas. Outros preferem não mexer, muito confuso, não faz sentido, então preferem não mexer. Um dos nossos objetivos é tirar esse livro e sua tradição, que ele representa, desse isolamento. Né? Eu acho fundamental para quem é cristão, para quem lê a Bíblia, é tirar o Apocalipse desse exílio, né? Desse banimento aí em que ele foi colocado. Né? Outro objetivo que eu estou colocando para a nossa caminhada apocalíptica é desconstruir, não que eu vá me dedicar, que eu pretenda me dedicar as outras interpretações do Apocalipse, né? Eu não vou ficar pegando, por exemplo, Deixados para Trás e toda essa ficção, né? Já vou chamar logo de ficção. Essas especulações, né? A respeito do Apocalipse, não vou ficar me preocupando em abordá-las, né? Mas, ao mesmo tempo, na medida em que nós vamos abordando o assunto, você vai perceber que a gente está desconstruindo uma recente tradição a respeito do Apocalipse e propondo novas formas de olhar o conteúdo, a teologia desse livro. Então é nesse sentido que nós queremos andar com esse livro Apocalipse Pé no Chão. Quando eu falo tirar do isolamento, eu quero conectar Apocalipse ao cânon. Então, o Apocalipse não é uma ilha, ele não é um anexo que ficou lá no fim da Bíblia, né? Estou conectando ele, então, com o Antigo Testamento. Ele faz dezenas de referências ao Antigo Testamento, especialmente aos profetas e aos profetas apocalípticos, né? Que a gente vai... na primeira aula, explicar esses conceitos, mas também tirar o livro do Apocalipse e seu conteúdo desse futurismo, né? Porque o livro do Apocalipse, ele tem uma linguagem, personagens e eventos que estão presos ou no céu, portanto não tem a ver com o nosso mundo, estão acima das nuvens, né? Ou então está preso num futurismo. Ora, nós estamos caminhando na história, né? Nós estamos andando na história. É assim que é a nossa história humana. Aliás, a história humana é uma redundância, né? A nossa história. Nós estamos avançando para um certo cenário futuro. Você pode imaginar esse cenário futuro como sendo glorioso, espetacular ou caótico, catastrófico, né? Se nós caminhamos para uma grande explosão, para uma grande guerra, sei lá, nós estamos caminhando para um futuro, né?
podemos até dizer que nós estamos caminhando para um fim. Quer se trate de um fim, fim mesmo, fim, acabou, quer se trate de um fim objetivo, uma certa meta. Nós temos uma meta, né? Ora, se nós estamos andando para um futuro, né? Para um futuro. E se o livro do Apocalipse está trancafiado no futuro, em algum momento nós vamos nos deparar com esse futuro, né? Então, vamos supor que essa mão aqui está fazendo o papel de caminho da história, né? Nós estamos andando na história, né? Ano 2030, 2040, 2050, né? E vai indo, né? 2100, 2200. E o Apocalipse está trancado aqui no final da história, no futuro, né? Quer seja histórico ou não histórico, mas no futuro. Ora, em algum momento nós vamos encontrar com esse futuro, né? Com esse futuro que está trancafiado lá na terra do São Brás, lá na terra do nunca, né? Nós vamos encontrar. Como será isso? Né? Essa é a grande questão. Então, se a gente não consegue trazer o Apocalipse para dentro da história, para a nossa vivência, para o nosso lugar na história, esse encontro da história com esse futuro apocalíptico se torna uma abstração, né? Que não faz sentido. Não tem esse encontro, na verdade, né? Como vai se dar esse encontro? Então, é daí que surgem todas essas especulações, teorizações, né? Às vezes negação do Apocalipse, às vezes obsessão com o Apocalipse, às vezes uma completa ignorância em relação ao livro do Apocalipse e tudo que ele quer nos dizer. O Mindu está perguntando aqui, durante o Apocalipse a besta cairá? Aí eu respondi para ele, pelo menos uma deve cair, vamos torcer. Exatamente. Então, tá vendo que interessante, né? Fica parecendo, eu tenho ouvido às vezes, né, os irmãos que são obcecados com o Apocalipse, né? Tem algumas tradições denominacionais que são meio obcecadas com o Apocalipse, né? Tem outras que não dão bola, né? Tipo, o que tiver que acontecer, vai acontecer e pronto. Mas esses cristãos que são meio que obcecados com o Apocalipse, eles não conseguem ver as bestas da história, né? Exatamente. Então, exato, esse futuro que está trancafiado lá atrás da porta do Apocalipse, que não tem um encontro real, né, da história com ele, eles pensam que no futuro vai surgir um ser, não sei o quê, não sei o quê. Com isso, olha que interessante, né? Com isso, a gente perde a visão das bestas da história, das bestas atuais, né? Que o Apocalipse, na sua crítica, na sua mensagem de resistência, está em curso, né? E que qualquer pessoa que cumpre a função opressora, que cumpre a função da injustiça, do reino da morte, e que tem poderes, né? É uma besta, né? E é interessante lembrar que quando a Bíblia fala de besta, ela não está falando nesse sentido coloquial. Pô, você é uma besta, deixa de ser besta, deixa de falar besteira, né? A palavra besta, você sabe muito bem, uma besta fera, é um animal, né? Então, o Apocalipse está conectado a uma tradição profética que se levanta, que resiste a esses governos que assumem funções ou práticas que, mesmo que pareçam gloriosas para as sociedades, recebe dos profetas e dos apocalípticos esta contundente crítica de ser um monstro, um leviatã, um animal, né? Então percebam como a gente perde o contato com a leitura do Apocalipse quando a gente faz dele uma ilha,
né? Então, olha que interessante, né? A pergunta do Mindu nos ajuda a ilustrar, né, o modo como nós queremos ver o Apocalipse. Então, eu não vou ficar preso aqui nessas escolas de interpretação que dizem assim, Apocalipse já se cumpriu, é tudo fantasia da igreja do passado e tal, já se cumpriu, era o Império Romano, era uma maneira de um povo desesperado escapar. O Apocalipse não é escape, ele não é escapismo, ele não é alienação da história, muito pelo contrário, ele é um enfrentamento dos monstros da história, né? E também não vou ficar preso nessas teorias futuristas, né? Que represa, como se o Apocalipse fosse águas do futuro, represadas lá na frente no fim da história, né? Para algumas dessas teorias, para algumas desses estudiosos, né, fundamentalistas, dispensacionalistas, né, você vai entender essas palavras se já quiser ir pesquisando-as, né? O encontro da nossa história com esse futurismo represado vai se dar por atos mágicos, místicos, né? Então, eu estava falando no nosso encontro passado sobre a justificativa desse curso, né? Quem está acostumado com a linguagem acadêmica, está fazendo faculdade e tal, sabe que nos trabalhos de conclusão de curso, ou nas dissertações, etc., você tem que justificar uma pesquisa, né? A justificativa que eu estou apresentando, e apresentei, aliás, no nosso encontro passado, é a seguinte, né, a justificativa é a seguinte, né, são 3 ou 4 hipóteses. O futuro é uma preocupação, constitui uma preocupação comum a todos nós. Nenhum de nós pode, de fato, praticar esta filosofia de viva o agora, viva o hoje, como se fosse o único dia da vida. Bonitinho, palavrinhas de autoajuda e etc. Pílulas contra a ansiedade, né? Mas nós estamos vocacionados, nós estamos dirigidos, orientados para o futuro. Nós todos padecemos de um inconformismo com a situação presente. Mesmo que a sua vida esteja boa agora. Mesmo que você já tenha conquistado diversos dos seus objetivos. Nós somos orientados para o futuro. É assim que nós somos seres históricos. Nós carregamos uma longa memória do passado, quer seja da nossa vida pessoal, quer seja da história da nossa família, da história da nossa igreja, da história do nosso país, da história das Américas, da história da civilização, né? Como também nós temos uma certa angústia em relação ao futuro. E por causa disso, a sociedade tem apresentado propostas de futuro. Isso eu falei no nosso encontro passado, não vou chamar de aula, né? Mas só para vocês, só para a gente recapitular. Eu falei que hoje estão em curso certas propostas de futuro. Uma proposta do capitalismo, que já tem a consciência de que não haverá uma Miami para todos, portanto, entraram no palco políticas de extermínio, né? Políticas que vão privar cada vez mais pessoas descartáveis de uma existência digna, ou seja, se vão morrer, pouco me importa. Todo mundo vai morrer um dia? Eu não sou coveiro. Então, as bestas estão aí fazendo o seu papel, né? Mas isto é para uma parcela da sociedade. Para outra parcela da sociedade, eles estão em busca de um mundo perfeito, né? E se isso ainda não se realizou, culpa do Estado, culpa dos pobres que não aderem ao capitalismo com força total, né? Outra utopia que tenta frear
essa voracidade do mercado, do capital, são aquelas utopias de orientação socialista, marxista, anarquista, né? Que também andaram na história ou ainda sonham com um mundo diferente, tendo em vista uma utopia. Quer dizer, as revoluções querem chegar a algum lugar. Todas as revoluções significam uma ruptura com o estado atual de coisas a caminho de um mundo melhor, né? A diferença é que o marxismo, o comunismo e outras teorias nesse sentido pensaram num mundo bom para todos. É claro que isso não deu certo, né? E tem aí uma outra utopia que eu estou chamando de fundamentalista, que é essa da saída mágica, né? Da saída que que virá do céu, né? É claro que a gente, todos nós cristãos, né, entendemos que Deus está presente na história humana e que seja qual for a tua visão de futuro, a tua adesão ao Apocalipse, nós cristãos temos uma esperança de que a história humana não vai dar com os burros na água, mas que ela vai cumprir o propósito de Deus para a humanidade. Nós acreditamos nisso. Mas essa teoria fundamentalista, ela pensa numa saída mágica, né? Por isso ela incorre em certos erros, como por exemplo, quanto pior, melhor, né? Então, se queimar a Amazônia, queimar o Pantanal, esses dias eu vi um pastor famoso de uma grande igreja aí falando é necessário que morra 1/4 da população do mundo. Faz a conta aí, 7 bilhões dividido por 2, dá 3 bilhões e meio, dividido por 2, 1 bilhão, 700, quase 2 bilhões. É necessário para que se cumpra o Apocalipse. Então esse povo, eles não estão pensando, obviamente, em medicina, em vacinas e tal. Eles estão pensando que é necessário que aconteça. Está escrito, meu irmão, está escrito, a terra vai queimar mesmo, entendeu? E se você se posiciona como uma pessoa a favor da ecologia, a favor das boas condições sanitárias, a favor da medicina, da ciência, para poupar vida, você é um traidor, você é um besta. Besta no sentido apocalíptico. Porque você está atrasando a vinda de Jesus. Então, essas são, assim, digamos, utopias ou visões de mundo que estão esgotadas, né? Estão esgotadas. Elas não satisfazem nem o capitalismo, nem o marxismo, nem esse fundamentalismo. Eu estou ao propor este curso, teimosamente tentando recuperar a visão que os profetas tinham da história e que Jesus teve da história, então conectar Jesus com o profetismo do povo de Israel e, ao mesmo tempo, ligar a igreja primitiva com sua visão de história. Claro, devidamente criticado, né, pela nossa história atual, porque nós vemos mais longe do que eles, né? Nós vivemos coisas que eles não viveram, experimentamos coisas que eles não experimentaram. Esse é o tamanho da tarefa que eu estou propondo aí para esses próximos 5 meses. Aproveitando que você falou de não é uma volta ao passado, se cumpriu no passado e não é um futurismo, o Mindu fez mais uma pergunta e depois ele fez outra ainda. Vou ler a primeira, que diz assim: o Apocalipse é ferramenta de imobilismo, alienação para transformação social. Então, que horror! Isso que se tornou. Eu vou dedicar um dos nossos encontros para expor a história da escatologia. Porque fica parecendo para o povo hoje que é obcecado, o povo que domina o discurso escatológico cristão, fica parecendo, assim, tem uma visão de mundo, que é a visão do Tim LaHaye, né? Essa visão aqui do Deixados para Trás, que eu critiquei essa semana no meu... E que nós mesmos ajudamos a traduzir. Não, essa é outra história. Mas, assim,
Essa visão é hegemônica. A escatologia bíblica foi apropriada. Fica parecendo que sempre foi assim, que quando o apóstolo Paulo falava de Jesus Cristo, ou do anticristo não, do homem iníquo, ou quando João falava do anticristo, fica parecendo que todos eles teriam escrito deixados para trás, né? Então é necessário contar isso. E quando o Mindu fala de alienação e imobilismo, é para nós lamentarmos profundamente o que essa visão hegemônica fez desse fermento profético que levou a igreja primitiva a enfrentar o mais glorioso e poderoso império do mundo antigo, que era o Império Romano. A igreja primitiva, a igrejinha primitivinha, aquela igrejinha frágil da Bíblia, enfrentou o Império Romano. Ela logrou se expandir, ela logrou plantar a sua doutrina contra as teses do Império e venceu o Império, né? Então é muito triste, na medida em que você vai compreendendo a nossa proposta, a proposta do curso, é muito triste que o Apocalipse tenha se tornado hoje, como ele falou, um instrumento de alienação e de imobilismo, quando ele deveria ser o contrário. Ferramenta. Ferramenta. Ele deveria ser o contrário. Ele deveria ser uma capacidade, ele deveria nos capacitar a sermos profundamente históricos, apesar de termos uma visão de futuro, nós sermos pessoas que colocam o pé no chão da nossa história, que não foge nem para o passado, nem para o futuro, e rompe, rompe o imobilismo. Porque o que o mundo hoje está fazendo é uma imobilização, né? As forças revolucionárias, as forças que poderiam enfrentar as bestas, estão sendo imbecilizadas e imobilizadas. Mas os poderosos, aqueles que têm planos para o mundo, estão em ação, né? E eles escondem a sua ação. Então a igreja era para ser a vanguarda da mobilização e repudiar. Agora, o que nos leva à imobilização? Uma visão pessimista da história ou uma visão escapista da história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que seria esse escapismo, imobilismo, como eu estou pensando isso. Muitas pessoas hoje, quer sejam cristãs, quer não, qualquer pessoa hoje está sofrendo de um estresse midiático, digamos assim, né? A gente não suporta mais notícias. E todos nós temos uma tendência de fugir da história, né? A igreja, os cristãos, devidamente instruídos por este espírito da profecia, como diz o início do Apocalipse, o espírito do profetismo, o espírito dos profetas, o espírito de Jesus Cristo, desculpem, que eu estava falando? Com este espírito, encarar a história, mesmo quando a história está nos apresentando um caos. Então, os profetas do Antigo Testamento se tornaram revolucionários, tanto mais revolucionários quanto mais caótica estava a situação. Assim também Jesus Cristo e assim também os apóstolos e a igreja primitiva. Então, muito boa essa colocação do Mindu a respeito de alienação e imobilismo, né? Nós queremos romper estas coisas.
O Guilherme Falcão disse que bom esse estudo, pois os negacionistas utilizam esse estudo do Apocalipse para amedrontar o povo de Deus. Sim, a marca da besta. Como eu respondi aqui para o Mindu, o que mostra que isso está acontecendo, a alienação e o uso, a utilização de Apocalipse, desse futurismo, para surgirem teorias da conspiração para convencer a não tomar a vacina. E os maiores produtores de teorias da conspiração, de mentira news, né? Não vou usar a palavra chique, eufemista, né? A mentira news são os cristãos. Né? Infelizmente. O presidente cristão dos Estados Unidos, aliás, o ex-presidente cristão dos Estados Unidos, esse eu ouvi agora, vocês também devem ter ouvido, teve a sua conta bloqueada no Twitter. Na semana seguinte, após esse bloqueio da conta dele, independente do mérito da questão, diminuiu 73% as fake news no Twitter. Quer dizer, um homem sozinho é capaz de mobilizar uma rede gigantesca de névoa, de fumaça, de mentira, de confusão. É muito triste, né? O Mindu falou de imobilismo e de alienação. A coisa hoje é mais grave, né? Porque a igreja se tornou, os cristãos, né? Se tornaram uma usina de fake news e teorias da conspiração. Eles estão seduzidos por esse discurso hegemônico do Apocalipse, que, por sinal, nasceu no ventre do império, no ventre do maior império da história, os Estados Unidos. Né? Então, toda a escatologia fake, toda a heresia escatológica nasceu no coração do império. E o império não apenas gestou essas teorias, como teve dinheiro para expandi-la para o mundo inteiro. Ora, uma escatologia fabricada no coração do império para nos imobilizar, para nos alienar, não é muito conveniente, né? A escatologia bíblica não nasceu no Palácio de César, nem nas academias de Atenas. Nasceu na franja do império, nasceu lá nas covas, na periferia do império, nas vítimas do império. Então é aí que nós temos que resgatar o fermento da produção de história. Né? Me lembra depois, para falar sobre o nome Apocalipse, a etimologia da palavra Apocalipse, e ligar isso com essa coisa da mentira. Né? Tem uma pergunta já que você está falando do ex-presidente dos Estados Unidos, o Mindu fez mais uma pergunta bem relevante que eu acho, e não sei se vai dar para essa aula você falar, mas provavelmente nas outras você vai falar também. Aula não, encontro. Aula 1 é do que vem. O Destino Manifesto, entre aspas, dos Estados Unidos é uma picaretagem do Apocalipse revelado? Sim, claro. Então, aí é que está, né? Essas visões de mundo governam as nações, legitimam, né? Legitimam as ações das bestas do mundo. E quando eu digo besta, eu não estou me referindo a uma pessoa, embora haja pessoas bestas, ou a besta se personifique nesses grandes ditadores modernos, né? Tem várias bestas, né? Porque o pior ditador é aquele que parece democrático. Né? Mas sistemas, né? Vamos pensar hoje não dá para pensar sequer em um país só, né? Mas pensar em sistemas. E para que a sua dominação do mundo seja aceitável, é necessária uma ideologia. O Destino Manifesto é uma ideologia. Sim, né? E que influencia, inclusive, a nossa literatura evangélica aqui. Claro, mas claro, nós somos os consumidores dessa ideologia. Exatamente. Quando o Brasil fala
Quando as igrejas brasileiras falam, os cristãos brasileiros falam, Deus tem propósito para o Brasil, né? Deus tem promessa para o Brasil vai ser a cabeça do avivamento mundial, o Brasil vai ser celeiro de missionários, não sei o quê. É uma ideologia do Destino Manifesto versão tupiniquim. Claro que sim, né? Porque ainda está falando do predomínio de uma nação sobre outras. O que os cristãos imaginam? Né? Que os brasileiros vão ser o novo braço do império? Que como os americanos não estão mais podendo fazer missões no mundo porque o mundo está com ódio deles, então eles vão usar o Brasil como ferramenta para expandir sua ideologia no mundo? Né? A ideologia evangélica capitalística, como se fossem um evangelho só? Não. Né? Nós temos que ser os primeiros a destruir essas ideologias, porque é a ideologia que permite a dominação sem que a vítima perceba. Né? O ideal do dominador, da besta, o ideal da besta é ser adorado pelo bestinha. Né? O Império Romano dominava os povos e os povos prestavam culto ao imperador. Que loucura, né? Então, essa sempre foi a ideologia da dominação. Né? Ora, nós veneramos aqueles que nos dominam. Né? O Gessé Souza, um sociólogo que está muito aí na tela, né, que eu tenho lido e recomendo a leitura, ele fala, nós fomos transformados em vira-latas. Pô, o que é um vira-lata? É o cara que beija a mão do seu dominador e o ama. Né? É o Big Brother do George Orwell. Né? O grande irmão cuida de nós, o grande irmão sabe o que é melhor para nós. Os Estados Unidos sabem o que é melhor para nós, o mercado sabe o que é melhor para nós. Vamos entregar tudo ao mercado e tal. Vocês estão percebendo que eu já estou usando uma linguagem que traz o Apocalipse para o chão? Né? Que a gente está abrindo as comportas do exílio do Apocalipse e trazendo ele para a linguagem do jornal, para a linguagem dos eventos atuais, né? Mas por uma outra perspectiva. Não é a perspectiva mágica mais. É a perspectiva do profetismo, né? Que pisa o chão da história, mas não é engolfado, não é preso nas circunstâncias da história. A profecia é a capacidade de transcender a história e olhar para o futuro, né? Porque Deus está no futuro, está no presente, está no futuro. E a história da humanidade não caminhará para um caos, né? Porque Deus já semeou aqui as boas novas da salvação, não apenas da salvação da alma, como dizem esses fundamentalistas, mas da restauração de todas as coisas, da restauração da natureza, restauração das estruturas, restauração da saúde, da vida, do alimento, da ordem do mundo. O Celso fez um comentário. Muitos seguidores viam os sinais milagrosos de Jesus, mas não enxergavam o sinal chamado Cristo. Com o Apocalipse é mais ou menos a mesma coisa. Ao longo da história surgiram 1000 teorias para trazer um Apocalipse cheio de sinais espetaculares. Mas desconsiderando o sinal, ele colocou o sinal em caixa alta, o sinal Cristo, pois muitos homens bestiais já fizeram muito estrago entre nós. Quanto a esses homens bestiais, não os limitamos, mas como verdadeiros cristãos deveríamos limitá-los. Sim, limitá-los, ok. Que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com limitá-los. Né? Tá, entendi. Nesse sentido de impedir, de nos opor a ele, como a igreja primitiva se opôs ao seu... Talvez um exemplo que eu lembrei agora, um pastor gravou um vídeo falando sobre a vacina, desmistificando, falando, gente, Deus opera por meio da ciência. Eu achei graça, porque
parece assim que é um pai falando, ou um professor falando para crianças pequenas, olha, não, o bicho-papão não existe. Tal. Então, assim, o pastor tendo que vir a público no vídeo para ter um alcance sobre a igreja, porque está tendo tantas teorias e vídeos de conspiração, que a vacina tem chip, através do líquido e tal, né? Vai ser implantado um chip. Que um pastor tem que vir a público. Pena que eu só vi um por enquanto. Teria que ter, para combater as fakes, com a verdade, deveria ter milhares de vídeos de pastores falando, gente, acreditem na ciência, gente, tomem a vacina, foi assim no passado, gente, houve um mutirão de cientistas para fazer essa vacina, né? Então, assim, seria uma maneira, talvez, que ajude a limitar essas bestas, né? Impedir, sim, né? Não sei, talvez seria uma maneira. Resistir por todas as formas que... Nós temos tentado, né? Essas aulas são uma tentativa de resistência, de falar assim, não, as trevas não vão dominar sobre a luz, porque a gente vê que é um tempo de trevas ideológicas, escatológicas, né? Você está falando aí, eu estou me lembrando do profetismo, né? Que tristeza da alma os cristãos estarem alienados ou imobilizados, ou como o Celso também sugeriu, né, enganados, ao ponto de pessoas terem que fazer esse trabalho que você está falando, quando o profetismo é a capacidade de ver, é a capacidade de ler os eventos, de analisar, de discernir. O Celso falou a palavra sinal, né? Os fariseus pediram a Jesus um sinal e Jesus falou com ele, olha, vocês são os mestres, vocês conseguem ler os sinais da natureza e não conseguem ler os sinais dos tempos, né? Quando os discípulos pediram a Jesus um sinal, ele também falou, não haverá sinal, haverá pseudo-sinais. E o verdadeiro sinal é o Cristo. Então, os cristãos deveriam ser luzes, de fato. Porque luz é aquilo que revela. Luz é aquilo que aumenta a capacidade de ver. Então, é uma demanda de nós, uma demanda para nós cristãos, um dever para nós, os cristãos, por meio da revelação, por meio da teologia, sermos capazes de ordenar os dados da história, ordenar os dados do mundo, dos acontecimentos, num todo, ou pelo menos numa parte, né, organizada, que nos permita uma visão inteligente do mundo. E nós estamos fazendo o contrário, nós estamos produzindo fumaça e nuvens, poeira para enegrecer, para tapar os olhos e tornar as pessoas tontas, vítimas, alienadas. Eu queria falar um pouquinho sobre a palavra Apocalipse. Okay. E com isso eu vou caminhando aqui para o final, porque não é uma aula, é uma live preparatória. Eu acho que o spoiler já funcionou, né? Eu acho que as pessoas, você ainda tem tempo de divulgar esse curso, você tem tempo de comprar o caderninho novo, né, Odete? Tem tempo de se preparar, quem sabe ler aí alguma literatura e tal sobre isso, né, para enriquecer a aula, como o Mindu e o Celso fizeram hoje, né? Sempre muito bom tê-los aí instigando, perguntando e tal, né? Bom, mas eu vou começar então oficialmente domingo que vem, né? Se alguém não assistiu à live anterior ou perdeu essa, assista depois, mas de qualquer maneira não haverá perda nenhuma, porque eu vou retomar estas questões na aula introdutória
Deixa eu falar um pouquinho sobre o programa, né? Então, eu vou fazer uma introdução. Esses 20 encontros serão divididos mais ou menos assim. Eu vou fazer uma introdução, uma explicação dos conceitos, etc., do material. O curso é meu. Vai acontecer isso, já Preciso contar um pouco da história da escatologia, porque esse é um curso de Apocalipse, né? Já vou dizer o que significa a palavra, daí vocês vão entender. Então, é um curso de Apocalipse, tem que ser um curso de desvelamento, de remover a invisibilização, remover as máscaras, mostrar as entranhas da escatologia, para nos dar uma pequena noção do porquê estamos como estamos. Por que a igreja se tornou um povo alienado? Por que a igreja se tornou um povo narcotizado? Por que a igreja se tornou um povo imóvel, inútil para a mobilidade da história? Por que os crentes não fazem a revolução? Por que não se espera nada deles? Né? Por que eles foram jogados para fora da história? Eles que durante muito tempo foram os motores da história. No bom e no mau sentido, obviamente. Né? Bom, então é isso que eu pretendo fazer. E depois, então, dialogar, essa é a parte principal do curso, estabelecer um diálogo entre a teologia do Apocalipse e da apocalíptica, já vou explicar o que é isso na próxima aula, e os temas atuais, para cumprir então este objetivo de tirar o Apocalipse do exílio e trazê-lo para o nosso mundo, para a nossa vida, né? E usufruirmos então desse fermento revolucionário, né? E com ele então vivermos a história. E aqui eu já dou uma pincelada em alguns autores, né? Que é o Moltmann, o teólogo da esperança, que ainda está vivo, graças a Deus, né? O Juan Stan, que é um americano naturalizado costarriquenho, que faleceu agora, acho que em novembro, né? Bem velhinho, acho que com quase 90 anos, né? Graças a Deus, Deus tem mantido esses homens vivos, né? Como um presente para nós que queremos servir a Deus no nosso tempo, né? E outro que também é vivo, um teólogo da libertação, chamado Pablo Richard, não sei como é que pronuncia o nome dele, né? Não sei qual é a origem dele, mas ele é chileno, que também escreveu sobre Apocalipse. E a cada aula eu vou trazendo mais referências bibliográficas. O Carlos tinha falado, o Carlos Lima está assistindo. Sim, legal. E ele disse, indica pra gente alguma literatura. Isso. Abraço, então você já está indicando. Juan Stan. Então, Juan Stan, né? Ou John Stan, mas ele é mais conhecido pelo nome espanhol dele, Juan, né? Com J, né? Como se fala em espanhol, Juan Stan. S de sapo, T de tatu, A, M de Maria. Juan Stan. Inclusive tem... todo mundo entende um pouco de espanhol, né? Inclusive tem videoaulas dele, né? As pessoas aproveitaram bem o Juan Stan, né? Tem videoaulas dele disponíveis no YouTube, né? E material também, artigos e tal. Ele foi um grande luminar da teologia latino-americana e vale a pena ler. Pablo Richard também, né? Teólogo católico ligado à teologia da libertação, que adotou essa perspectiva de ler a palavra de Deus no chão da história. Richard. Okay. Pablo Richard. Escreve como se escreve em inglês, como se escreve em espanhol, em francês, né? Mas eu não sei exatamente como que pronuncia. Pablo Richard. E Moltmann é com temudo. Moltmann é com temudo. Moltmann, isso. M-O-L, Moltmann, como nomes alemães, né? Man com 2 N's no final. Okay. O Moltmann é um pouco mais complicado, Teologia da Esperança, mas se você ler apenas a introdução do livro clássico dele, Teologia da Esperança, você já tem uma noção do que ele está falando, né? Talvez uma das aulas aí eu conte a experiência de vida dele, como ele ajudou. Quando a gente contar a história da escatologia, né,
certamente eu terei que falar um pouco do Moltmann, que esteve no Brasil aí, acho que uns 2 anos atrás, né? Mas já está com 90 anos, a família não deixa mais ele viajar, mas Deus está mantendo-o vivo e ativo, lúcido, produzindo, até onde eu sei, pelo menos. Se não me engano, ele é suíço, alemão ou suíço, e ainda produz teologia. A Cida está perguntando, tenho um livro do Apocalipse comentado versículo por versículo de Neemias Carvalho Miranda, é recomendável? Não sei, eu preciso ver, Neemias Carvalho Miranda, não sei. Então olha, depois você responde aqui, olha, né? Eu respondo aí, eu dou uma olhada, mas olha só, a maioria absoluta dos comentaristas de Apocalipse são dominados pelo discurso hegemônico, fundamentalista, pré-tribulacionista. Né? Por isso, essa nossa caminhada aqui hoje vai ser uma caminhada pelas beiras, porque Apocalipse nasceu nas beiras, né? Na periferia, então é lá que eu vou buscar o fermento apocalíptico. Né? Eu sou cristão há muitos anos, né? Sou filho de cristãos, então eu poderia dizer para vocês que eu acompanho o mundo evangélico há pelo menos 50 anos, né? Eu lembro ainda da igreja nos anos 70, né? Eu sou dos anos 60, mas na minha infância e tal eu lembro. Eu sei mais ou menos o estrago que a escatologia já fez na igreja, né? E também as vantagens, obviamente. Mas eu conheço muito de perto, o estrago que a escatologia já fez na igreja. Né? Está na hora de romper essa camisa de força e superar, né? Baseado até nesses erros. Nós não estamos, como é que fala? Presos nos erros da história. Né? Por exemplo, Deixados para Trás, que eu mencionei aqui no começo, é uma ficção gospel, né? Que deveria ter ficado apenas no campo da ficção, mas é claro que virou teologia, né? Mas ela é, digamos assim, o último suspiro de uma teoria fracassada. Uma teoria que dependia de uma certa geopolítica, né? Em que os Estados Unidos faziam o papel de mocinho e a Rússia fazia o papel de Satã. Né? Então dependia de uma geopolítica fracassada, dependia do ano 2000, dependia da ONU, dependia do templo lá em Jerusalém, que não existe mais e tal. Então assim, o Deixados para Trás virou ficção, exato, é uma ficção, né? Eu até brinquei essa semana dizendo, deu muito certo para o autor, obviamente, porque imagina o que é, né, ter Nicolas Cage, né, na sua produção, e quer dizer, uma grande produção, né? E é claro que deu muito dinheiro, né? Isso aí é mais ou menos como é que chama lá a série lá dos adolescentes, o Harry Potter, é o Harry Potter dos evangélicos, né? Deixados para trás, todo mundo leu, né? Mas ele representa, digamos assim, o último espasmo, o último movimento, né, de um monstrengo que já foi. Né? Então nós temos por dever apresentar o fermento da escatologia, da apocalíptica, no nosso tempo. Né? Se a gente errar, a igreja do futuro vai nos julgar, mas é nosso dever, honestamente, metodicamente, criteriosamente, usarmos, adotarmos, aderirmos a esse modelo cristão apocalíptico escatológico. Mais uma pergunta do Fanley. Que diz legal! Bem-vindo, irmão, professor. Sendo o Apocalipse um livro que remete a uma questão de resistência e questionamento do status quo, isso poderia explicar ele ser mantido, entre aspas, inacessível pelo establishment gospel? Eu assino embaixo, meu caro irmão, colega, assino embaixo. Eu tenho todo o direito de suspeitar de uma escatologia que foi
formulada no coração do império. Eu tenho todo o direito. Pode ser uma suspeita, é um argumento questionável, né? Mas na medida em que ele contribui para a expansão do império, que ele invisibiliza as forças de dominação, eu posso desconfiar dessa teoria, especialmente porque nós estamos do lado da colônia, né? Nós somos, nesse status quo, nesse establishment, nós fazemos o papel de periferia, de colônia, né? Então é justo que os teólogos, escatólogos, né, do hemisfério sul, né, da América Latina, questionem essa escatologia hegemônica, que reserva para os Estados Unidos, e quando eu digo Estados Unidos, não estou me referindo aos cidadãos americanos, nem às igrejas e tal, estou me referindo ao império, a esse sistema que domina com mão de ferro o mundo nos últimos 100 anos, né? E que usa essa ideologia para invisibilizar o seu papel e para colocar a igreja de Jesus Cristo, a igreja sal da terra, luz do mundo, no imobilismo. Tira de ação, né? É como... Não me lembrei de uma coisa agora, mas acho que nem é bom dizer, né? É como tirar o Lula da corrida presidencial, né? Imobiliza o cara, prende o cara. É ótimo, né? É mais ou menos isso que a escatologia do establishment, né, fez, né? A igreja que tem o sal revolucionário, a igreja que pode furar a dominação da besta, como a igreja primitiva fez com César. Jesus Cristo é o Senhor. César não é o Senhor. Era totalmente... Nós somos bons cidadãos, nós seguimos a ordem imperial no que toca ao bem, mas dobrar perante ele, idolatrar esse Senhor, não. Então, a igreja tem os meios, ela tem a ideia ingovernável pelo império. O que o império fez? Se apropriou desse sal, pintou a si próprio de mocinho e colocou a escatologia a favor dele, o destino manifesto. Os Estados Unidos são o motor de Deus para o mundo, eles que vão guiar a América Latina, a África, etc., a civilização, a cultura branca, heterogênea, a branca supremacista e etc, etc. Eu posso desconfiar, claro, né? E a nossa proposta aqui caminha na contramão disso. Nós vamos identificar a besta aonde ela for besta. Esteja onde estiver, esteja nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, esteja na China, esteja onde estiver, né? Todo aquele que fizer o papel de dominação e de injustiça, todo aquele que se colocar a serviço da morte, da exploração, do extermínio, do esgotamento do planeta, constitui-se a Nova Babilônia. A Nova Babilônia. Que isso seria, então, identificar as bestas da nossa época. Claro. Enquanto os fundamentalistas estão orando e nos montes, alienados e imobilizados, esperando a besta surgir, essa nossa visão do Apocalipse está dizendo, cara, tá cheio de besta. O que mais tem é besta. Se elas vão se unir em 10 chifres, 5 chifres, 3 chifres, etc., pouco me importa. O que me importa é o enfrentamento desta besta que está aí, mesmo que ela se transmude numa divindade, que é o que o César fazia. Ora, o mundo inteiro se prostrava diante do César. Só a igreja tinha condições de dizer, esse cara é encarnação de Deus?
Esse cara é o Filho de Deus? Esse cara é o Evangelion do mundo? Não. Evangelho, Marcos capítulo 1, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, só essa frase já faz o César espumar de raiva e mandar os cristãos para as arenas, para os calabouços, para os caldeirões de óleo, para a cruz. Então, nós temos nesse livro um fermento que tem que ser controlado. Então, eu concordo com o falei, concordo. O Império trouxe para dentro dele o fermento da Revolução e nos imobilizou. E fala, vocês querem Jesus Cristo, né? Essa coisa toda de Jesus Cristo? Esperem, ele está vindo, está vindo. Olhem para as nuvens, ele está vindo. Então, eu quero fazer um comentário, porque a gente fala tanto, como diz os neopentecostais, o Satanás, porque Satanás e tal, mas eu tenho pensado, com tantas teorias de conspiração, que a gente dá risada, mas você disse ontem uma coisa que eu fiquei pensando, é que essas teorias têm mobilizado grande parte da nossa população evangélica. Quanto mais invisível, maior o efeito. Muita gente está prometendo não tomar a vacina porque tem medo realmente que essa vacina não só vai colocar em risco a sua saúde, mas a salvação. Então, eu tive o trabalho de transcrever uns áudios, depois eu vi que dava para ser compartilhado, o Celso que compartilhou, e a pessoa se dizia teóloga. Ele se reveste de autoridade, claro. Que ele era assim, tinha um excelente comunicação, relacionamentos com pessoas de diversos países. Então, nossa, super inteligente, como dizia o cara, inteligente, usa o argumento racional, da autoridade. E ele dizia o quê? Ele dizia o seguinte, a gente dá risada. Eu coloquei, transcrevi, tive trabalho, porque eu acho que quanto mais a gente puder informar, criticar, mostrar que é absurdo, tudo isso vai ajudar as pessoas a se vacinarem. E ele dizia o seguinte, que não é só a questão de ter ataque epilético, muitas pessoas estão tendo ataques epiléticos, mal de Parkinson, ataques horríveis, não é só isso, é que no momento que você toma, você perde a sua vontade própria e você passa a ser dominado de longe como um rádio. Então, você não vai fazer mais a sua vontade, você vai fazer a vontade do Satanás. Né? Eles não falam do Satanás, mas eu falo. Então, vai fazer a vontade de Satanás. E não só esse, o maior problema é que você vai perder a salvação. Não tem volta. Ele dizia, tomou, não tem volta, você perdeu a salvação. E aí o rapaz dizia, eu não vou tomar de jeito nenhum, e eu vou mandar o vídeo o áudio para a família, os seus áudios para a família, para lavar minhas mãos, porque tem gente na família querendo tomar vacina. Então eu vou lavar as minhas mãos, para daí eu não ser culpado, não vou ter sangue nas minhas mãos se eles tomarem a vacina, porque eles vão perder a salvação. Gente, isso o diabo não precisa trabalhar. Claro. Então... essas são as bestas. Esse é a escatologia a serviço do Império, né? Nossa. Então, o Fanley aí que fez esse questionamento é isso. A besta, ela tem essa capacidade de trazer seus inimigos para dentro dela, né? Então, enquanto os cristãos estão pensando, a marca da besta é um chip, a marca da besta é nanotecnologia, a marca da besta não sei o que e tal, você já pode estar aderindo ao sistema da besta. Enquanto você está procurando pulga, chifre em cabeça de cavalo, você pode estar a serviço do Império. Né? A serviço do Império. Né? Bom, eu só queria terminar dizendo, aproveitando o que vocês falaram, isso que a Irene falou agora, para vocês pensarem um pouco, e eu volto a isso, na primeira aula, é o significado da palavra Apocalipse, né?
significado da palavra Você não Apocalipse. Eu não vou mais tomar tempo agora, mas porque isso vai ser tratado etimologicamente na primeira aula. Mas assim, a palavra Apocalipse não significa nada disso que as pessoas pensam. Nada disso que as pessoas pensam. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. E a palavra revelação, assim como o Apocalipse, significa algo como abrir as cortinas, ou tirar o véu dos olhos, tirar o tapa-olho, né? Tirar o véu dos olhos, ou abrir as cortinas. De qualquer maneira, indica figuradamente essa ideia de afastar aquilo que obscurece a nossa visão, nos deixar entreolhar, entrever, ainda que obscuramente, como diz o apóstolo Paulo, os rumos da história. Então é muito triste, né? E aqui eu vou caminhando para a última fala, é muito triste que nós tenhamos transformado, além de ser uma ferramenta de alienação, de ser imobilização, e o Fanley usou uma outra palavra no sentido de... Ele usou, acho que uma outra palavra. O Mindu usou alienação, imobilismo, essa coisa do acomodismo, né? Essa ideia que ele deu, né? De conveniência e tal. É muito triste que nós tenhamos transformado um livro de revelação, um livro de luz, em um livro de obscuridade, de teorias da conspiração, de negacionismo, de trevas, de manipulação, né? É muito triste que nós tenhamos feito isso com esta última palavra de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então eu quero terminar essa nossa livezinha, né? Depois tem uns comentários. Tá, não, beleza. Eu que estou parando, né? Senão a gente avança muito. Eu estou concluindo com essa chamada, né? O livro desconstruindo a ideia comum do Apocalipse. O Apocalipse não significa bomba, não significa aviões sem seus pilotos voando para a destruição, não significa nada desse terror do Apocalipse. O Apocalipse tem uma ideia de abrir para ver. Então, eu comecei a aula falando dessa nossa ânsia do futuro, essa nossa angústia humana, existencial, né? De estar destinado para um futuro que eu não controlo. Então, eu sei que se nada acontecer, a gente vai para a pauta de 2030, da ONU, em 2030. Né? Se nada acontecer, nós estaremos lá. Mas eu não sei o que eles fizeram, o que eles farão em 2030, meu Deus do céu. Né? O Apocalipse é aquele olhar para trás da cortina, para vislumbrar a esperança que está na história da humanidade. Que a história da humanidade não caminha necessariamente ou deslocadamente para o caos, para o silêncio, para as trevas, para o vazio, para o nada. Mas que a história humana caminha para uma civilização, caminha para a paz, para Shalom, caminha para aquilo que nós mais desejamos, para o que nós sequer temos nome, que é uma nova terra, um novo sistema, uma nova criação, uma nova humanidade. Um novo reset! Um novo reset. Pô, agora eu peguei pesado, né?
um novo reset. É isso que Apocalipse quer dizer. E isso não está preso lá. Quando se abrem as cortinas, quando se rasga o véu, né, esse futuro invade a história e nos permite não eliminar o futuro, mas criá-lo, antecipá-lo. E então a última consequência que eu coloco esse exílio do Apocalipse, esse asilamento do Apocalipse, é que o Apocalipse, ao invadir a história, ao sair de detrás da cortina, ele alimenta as forças de transformação. Ele não me imobiliza, porque o que eu vou fazer diante desta super, mega, ultra power besta que controla tudo? O Apocalipse me dá energia para enfrentar a besta. É por causa da igreja primitiva que o Reich de César não se estabeleceu. É por isso que não se estabeleceu. A igreja tem essa força capaz de dinamitar, de corroer por dentro as forças do império. Mas nós precisamos recuperar essa energia, né? Se existe uma utopia possível hoje, como diz Frei Leonardo Boff, né? Se existe uma utopia hoje, essa utopia está no Apocalipse, não no Apocalipse do Tim LaHaye, nem no Apocalipse de Hollywood, no Apocalipse de João de Patmos, na vítima. São as vítimas da história, os bem-aventurados da história, que trarão a nova civilização, a nova criação. Percebem como eu estou usando uma linguagem já pé no chão, né? Como eu já fiz o Apocalipse descer das nuvens? É por aí. Esse é o spoiler, né? Espero ter conquistado vocês para os próximos 5 meses. Os comentários rapidinho. Vamos. Celso, um dos mecanismos controladores do capitalismo é justamente usar a cultura e a religião de um povo contra ela mesma. Perfeito. Quem se propõe a ensinar sobre um apocalipse espetacular está se dobrando ao controle ideológico dominante do sistema capitalista. Mas é isso que acontece. A maioria, por isso que tem que tomar cuidado com os livros que leio. Eu respondi para a Cida que você vai olhar e ele vai falar. Eu vou olhar. Sob essa ótica, há uma grande passividade em quebrar essas interpretações medonhas do apocalipse. Isso. Ok. Tamo junto. O Mindu sempre impossível, né? Tá aproveitando aqui pra mim, aí colocou: deixados pra trás a ficção na modalidade terror ou terrorista. O Guilherme Falcão, excelentes comentários, obrigada. Aí agora no final a Cida colocou: olhando hoje e entendendo o que o sistema religioso faz, me lembro da minha avó dizendo: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu falo isso direto, né? Exatamente. Daí ela colocou: vamos ver as descobertas desse estudo. Estou curiosa. Legal. Aí o Mindu: vacina faz mal para o meio ambiente, disse o monarca religioso. É verdade. E depois ele disse: quero meu chip com tecnologia 5G, quando eu comentei lá do chip, né? Como faz pro nossa, já tô trocando Apocalipse. Como faz pro Apocalipse concorrer com a revelação do Zap Zap? Pois é. É bem complicado, realmente. A verdade é mais poderosa. É isso que eu tenho dito. Se tem algo que Apocalipse nos ensina, é a Babilônia vai cair. Onde quer que ela esteja. Inclusive a Babilônia religiosa. Que os crentes adoram falar que é o Vaticano, né? Mas cujos modelos eles seguem, né? Então, o sistema da Babilônia vai cair, onde quer que ele se manifeste. Quando a Babilônia cai, no capítulo 18 de Apocalipse, os poderosos choram, né? Basta olhar quem são os poderosos hoje, aqueles que controlam a mente, controlam o discurso, controlam as vidas. Esse sistema vai cair. O Sérgio Buco está perguntando se o teólogo é o mesmo, eu não sei como ler, Jurgen,
Moltmann. Isso, exatamente. Jürgen Moltmann. Eu acho que em alemão não se pronuncia J, né? Para nós, em português, Jorge Moltmann, né? Ou Jorge Moltmann. Mas em alemão, salvo engano, mesmo, acho que é Jürgen Moltmann, né? Esse mesmo. E a Cida está dizendo, tem louvores pentecostais que são apocalípticos, kkk, dá até medo de cantar. Sim, são baseados nessa teologia do século XX, né? Essa semana eu estava pesquisando a história daquele hino, o mercado está vazio, sua agitação parou. Eu estava pesquisando, não cheguei a uma conclusão muito assim, conclusiva, mas descobri que ele foi composto nos anos 70 por uma banda, não sei se é uma dupla, uma banda americana, country, gospel, claro, né, evangélica. Mas descobri, se alguém até quiser pesquisar isso, eu fico contente, descobri que a versão em português é bem maior do que a original americana. A original americana ela é mais assim festiva, né? Da restauração, da vida das pessoas, e Jesus Cristo junto com aqueles que ele restaurou e tal, né? Se você pesquisar aí no letras.música, não sei o que, você vai ver a versão americana, a versão em inglês, né? Melhor dizendo. E eu não sei quem compôs a versão em português, que é mais assim terrorista, né? Que é aviões sem seu piloto voam para a destruição e tal, que é o terrorismo do Deixados para Trás, né? E aí é claro que ele coloca ali a ideologia dele contra a ONU, que é comunista, o MS, não sei o quê. Aí vocês percebem como que essas ideias geradas dentro do império é que estão conduzindo hoje as massas, né? Estão conduzindo as massas. E quanto mais invisível essa manipulação, maior a sua eficácia, né? E aí os crentes fundamentalistas estão num beco sem saída, né? E esse curso pretende propor uma visão original, mais alinhada com o original, que vai produzir não alienação e imobilismo, mas engajamento. Então, se essa leitura do Apocalipse colocar a nós como atores da história, não autores, atores da história, nós recuperamos um pouco do Apocalipse de João de Patmos. Né? Se ela produzir alienação, então você está na vibe do Tim LaHaye, né, e Companhia Limitada. Tá, últimos dois comentários. O Mindu está perguntando se o logotipo do curso será um meteoro. Boa ideia. Eu acho que a gente poderia colocar fermento, né? Eu gostei da palavra fermento, né? Eu acho que a palavra fermento, porque o fermento é aquilo que, como disse Jesus, né? O reino de Deus é como uma pequena porção de fermento, né? Colocado lá na periferia e tal, mas a partir de lá ela implode o reino da besta, né? E daí, o último comentário de um amigo seu que está assistindo, Múcio Maciel. Opa! Múcio, mineirinho, grande abraço, bem-vindo. Então, ele está dizendo, Eliseu, muito obrigado por compartilhar suas ideias e trazer lucidez em meio ao obscurantismo que vivemos. Gostei muito da sua live e quero participar do curso. Opa, legal. Bem-vindo, Múcio. Esteja matriculado. Fica me devendo um pão de queijo original. Então é isso. Tá. Beleza. E aí, no próximo domingo, às 10, a gente coloca o link nos aula grupos, número 1, aí começamos para valer. Na minha página e na página da transmitido na página da Escola Bíblica Digital. Beleza. Então tá bom, gente, obrigado. Boa semana para todos. Beijo cuidem-se pra todos. Bom domingo. E cuidemos uns dos outros. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau, tchau.